João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Vamos ler ainda alguns versículos. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Amém. Irmãos, o contexto dessa palavra está desde o início do capítulo 6. Aqui no capítulo 6, logo a partir do primeiro versículo, nós vamos ver até a epígrafe, diz assim, a multiplicação dos pães e peixes. Aqui a palavra nos fala, eu creio que a igreja conhece essa palavra, que Jesus estava com aquela grande multidão, 5 pães e 2 peixinhos, que era o lanche de um jovem, ele forneceu e o Senhor multiplicou e alimentou aquela multidão. E aqui a palavra, a partir do versículo 22, vai dizer que no dia seguinte, aquela multidão, ela estava do outro lado do mar, estava aguardando novamente Jesus. Olha só, eles foram para ver, mas eles viram que ali não havia mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Eles estavam observando onde Jesus estava, eles queriam também estar. Quando eles observaram que Jesus não estava, eles viram que só os discípulos que estavam, mas tinham outros barquinhos chegando de Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram pão, havendo o Senhor dado graças, que o Senhor deu graças, repartiu aquele pão, e logo depois, aqui no versículo 15 fala, que logo depois eles queriam pegar Jesus, sabendo, quando Jesus soube que eles estavam querendo fazê-lo rei, arrebatá-lo para fazê-lo rei, ele retirou-se dali. Por que eles estavam querendo? Porque eles queriam, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O reino do Senhor é um reino eterno, invisível, e um reino eterno. Mas eles, os judeus, procuravam o quê? Alguém que viesse tirá-los do poder dos romanos. E Jesus disse, tanto que quando Jesus foi para o Pai, estava se despedindo, ali em Atos capítulo 1, eles perguntaram, quando será o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Eles se preocuparam em saber disso, só que Jesus não estava avisando essas coisas materiais. E eles estavam, porque eles viram Jesus fazer sinais, multiplicar pão, alimentou toda aquela multidão que ainda sobrejou. A palavra fala que sobrejou 12 cestos cheios de pedaços. Então eles foram procurar onde Jesus estava. E a multidão viu que Jesus não estava ali. Então nem também os discípulos entraram eles também nos barcos e foram atrás de Jesus, foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E eles encontraram Jesus. Eles encontraram. Porque quando nós buscamos a Jesus, nós encontramos. Nós encontramos. Mas qual o interesse em buscar a Jesus? Aí agora que está a pergunta, irmãos. Qual o interesse em buscar a Jesus? Olha só, eles acharam Jesus no outro lado do mar e disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Aí Jesus respondeu para ele, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. E ele disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Irmãos, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, para nós nesta manhã, porque a Bíblia diz que o lavrador é o primeiro a receber o fruto. Então eu recebo a palavra do Senhor e distribuo para a igreja aquilo que Deus tem me dado. Qual o
interesse em buscar ao Senhor. Porque às vezes o nosso interesse, eu estou indo para a casa de Deus, eu estou participando de campanha de jejum, de oração, estou orando as madrugadas, mas por uma causa, é para Jesus abrir uma porta de emprego, para Jesus libertar alguém, por algo. Então, se nós focarmos nessas coisas e buscarmos ao Senhor, não que não devamos orar, observem, devemos orar sim, sobre todos os assuntos. Qualquer problema que nos sobrevier, nós vamos descer na presença de Deus e pedir a Ele. Mas se essa for a nossa motivação, nós estamos errados, porque nós precisamos buscar ao Senhor todo o tempo. Dependermos dele é diferente, irmãos. Nós precisamos depender do Senhor, aleluia. E quando nós dependemos dele, somos amigos dele. O amigo quer estar ao lado de outro, o amigo quer conversar, o amigo quer contar seus segredos. Se Jesus for nosso amigo, nós vamos para ele em todo o tempo, nós vamos correr para ele, nós vamos buscar a face dele. Se tudo está bem, se as coisas vão mal, nós vamos orar. Se estiver bem, nós vamos continuar orando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, aleluia. Então, nesta manhã, o Espírito Santo me incomoda para dizer: qual a motivação do nosso coração, do meu coração, do seu coração? É tempo de nós analisarmos o que nos leva à minha casa do Senhor. Será que é somente para bater um ponto, para a pastora ver que você está aqui, para o pastor ver que você é frequente na igreja? Isso se torna um ativismo, que muitas vezes eu tenho que ir para a evangelização, eu tenho que ir para todo o serviço da igreja, vira um ativismo. E muitas das vezes nós nos tornamos religiosos. Mas Deus quer os verdadeiros adoradores adorando Ele em espírito e em verdade, aleluia. E quando Jesus falou para aquele povo, porque aquele povo, eles estavam em busca de Jesus, mas a intenção do coração deles era outra, não era o reino de Deus, era outra intenção. E Jesus disse para eles: vocês me buscam, não é por causa dos sinais, é por causa do pão e do peixe, vocês se fartaram. Que nós não estejamos aqui interessados no pão e no peixe, irmãos, mas que estejamos interessados na presença do Senhor em nossa vida, aleluia. E ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Irmãos, a comida que perece é aquela que se esvai, é a temporária. Sabe qual é a comida que perece, irmã Amélia? Que muitas das vezes as pessoas correm atrás: Deus está usando irmã fulana de tal no louvor, eu vou descer também para Deus me usar. Deus está usando fulano de tal na palavra, eu vou descer também para Deus me usar, porque eu quero também ser visto como aquela pessoa. Ou muitas vezes alguém que está pregando ou que está cantando não está glorificando o nome do Senhor, está simplesmente fazendo algo e querendo aplausos, puxando para si multidões, mas que ele cresça. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, aleluia. Essa deve ser a intenção do nosso coração, trabalhar e não pela comida que perece. Qual é a comida que perece? É a temporária, é aquilo que com o tempo se passa, se vai. A comida que perece são os aplausos, os tapinhas das costas. É a comida que perece, é a comida que logo se esvai, porque a glória se vai, as honras, as homenagens ficam esquecidas, toda a reputação se desvanece, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia. E eu estava lendo uma história de um jovem chamado James Dobson, na universidade nos Estados Unidos. Aquele jovem, ele colocou, a universidade propôs e ele colocou na mente, no coração, um propósito realmente dele ser um campeão na instituição, ele ser o campeão de tênis da instituição. E ele foi à luta e ele conseguiu aquele troféu. Ele realmente conseguiu. E o troféu dele ficou lá na sala de
destaque da universidade e todos aplaudiam, porque James Dobson, ele realmente ganhou, ele fez jus ao título. Mas passaram os anos, e quando foi um dia, aquela instituição, aquela faculdade estava passando por uma reforma, e onde acharam aquele troféu daquele jovem, estava na lata de um lixo, e colocaram no correio e enviaram para ele, e ele disse: realmente, um dia todos os troféus serão lançados na lata do lixo. Então, irmãos, a glória humana é passageira. Fazer alguma coisa para alguém ver, para ser glorificado, para alguém aplaudir, é passageiro, mas nós devemos ser autênticos. Aleluia! Nós devemos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Aleluia! Qual o propósito para o qual Deus nos criou? Deus me criou com um propósito para que o nome dele seja glorificado. Se Deus não me deu um propósito, não teve comigo o propósito de ser uma cantora, vai ser uma pregadora do Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou continuar com a minha missão, porque desde o ventre, desde criança, eu sei que Deus me chamou para ser uma missionária. E fui fazer a obra do Senhor adiante e continuo fazendo, porque até que o Senhor volte, o Senhor me chame dessa terra, eu preciso cumprir o meu propósito. Gosto de louvar o Senhor, gosto, mas o dom de louvor, de ser uma cantora, ficou para outra pessoa, não foi para mim, mas eu louvo também ao Senhor. Então eu não preciso procurar fazer o que alguém faz só para poder ser aplaudida ou para poder massagear meu ego. Eu não preciso disso. Eu não posso, se Deus me deu uma maneira de ministrar a palavra, eu não tenho que imitar fulano de tal, porque fulano de tal prega e faz movimento na igreja, e planta a bananeira e faz e acontece, tem movimento não. Eu tenho que fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Então eu quero dizer para a igreja: fique na vocação que você foi chamado. Aquilo que Deus me deu, Ele vai requerer, Ele vai pedir contas. Aleluia! Aquilo que Deus deu, eu não preciso imitar alguém para agradar. Não, eu tenho que ser como Deus me fez, como Deus me quer. Aleluia! E interessante, irmãos, que Jesus falou isso: trabalhar e não pela comida que perece, mas pelaquela que permanece. E o apóstolo Paulo, que ele não andou com Jesus aqui na terra, ele andou com Jesus de comunhão, porque ele buscava o Senhor, mas ele não teve essas instruções dos discípulos, mas ele teve essa instrução através do Espírito Santo, porque quando nós buscamos ao Senhor, o Espírito Santo revela todas as coisas. Aleluia! É maravilhoso como ele nos guia, como ele nos orienta, diz: é por aqui, o caminho é esse, andar nele, sem olhar para a direita nem para a esquerda. E o apóstolo Paulo, eu fico maravilhada como ele, irmãos, falando sobre a chamada de Deus na vida dele para pregar o Evangelho. Aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele fala como o Senhor o chamou, como pregar o Evangelho. Ele fala sobre o desinteresse de outras coisas, e sobre o atleta cristão, como ele corre. E ele falou uma coisa aqui, ó, ele disse, olha, versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, aqueles que lutam, os atletas, eles se abstêm de algumas coisas para poderem serem vencedores, para ganhar os aplausos. Mas nós estamos aqui para ganhar uma coroa incorruptível, a qual o justo juiz nos dará naquele grande dia. Então, qual deve ser a nossa visão, o nosso foco? Agradar o Pai. Aleluia! E o apóstolo, ele se preocupava com isso, ele falava isso em todas as suas cartas, eu posso dizer. Em cada carta ele dava um toque sobre esse assunto. Em Gálatas, quando ele estava contando sobre como Jesus fez na vida dele, e que ele passou aqueles anos sem ir em Jerusalém, depois ele disse assim, olha,
Aí ele conta que ele subiu, teve uma revelação, expôs o evangelho que ele estava pregando para os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Sempre ele tinha essa preocupação de não correr em vão, ou seja, de não fazer alguma coisa para perecer, para perder o trabalho. Porque, irmãos, se nós corrermos atrás dos nossos próprios interesses, não, eu tenho que pregar bonito, que é para poder a igreja ali gostar de mim, me elogiar e tudo mais, eu vou perder a bênção de Deus, eu vou perder a coroa. O que adianta? A glória do homem é passageira, mas a de Deus permanece, aleluia. Então nós vamos buscar agradar ao Senhor, fazer aquilo que Deus quer, falar aquilo que Deus quer, e a recompensa nós receberemos lá na glória. Aí o apóstolo, ele fala novamente no capítulo 5 de Gálatas, versículo 7, ele diz assim, ó: corries bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então ele falando sobre a carreira cristã, ele diz, ó, eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação, aleluia. Filipenses 2,16, ele vai falar também ainda, ele diz, quando ele fala para nós fazermos tudo sem murmuração nem contenda, para sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Aí ele fala para nós resplandecermos como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Não correr e não trabalhar em vão. Irmãos, isso é sério, é tão sério que o Espírito Santo, ele não nos deixa inocentes. Eu quero dizer, se aqui tem alguém que está passando por essa tentação, porque eu sei que isso se torna uma grande tentação na vida da pessoa. É uma grande tentação, porque o inimigo vem, e Satanás, ele sempre procura dois extremos para a nossa vida. Ou nós nos sentimos lá embaixo, um complexo de inferioridade, que ninguém, eu não sou nada, ninguém vê, eu não tenho nada, aquela coisa que não é, aquela falsa humildade, porque na verdade são feridas lá dentro, aqueles complexos, ou então aquele complexo também, que eu posso dizer assim, embora não seja a palavra correta, mas de superioridade. Eu estou acima da média. E aí o que é que acontece para mim? Queda, porque a palavra de Deus diz que a exaltação ela precede a queda. Então o interesse do inimigo é esse, é nos tirar da presença de Deus, para nós vivermos aqui angustiados, decepcionados. E aí quando Jesus nos chamar, posso ter as mãos vazias, por Jesus eu me encontrar. As mãos vazias não é só para quem prega o evangelho, não pregar, eu não preguei o evangelho, não. Mas muitas vezes, irmãos, é uma oração que nós deixamos de fazer, porque nos achamos incapazes. Quem sou eu para orar por aquele enfermo? Então você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. A unção de Deus está sobre a sua vida, creia. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Eu vou orar, porque não é na força do meu braço, não é na força da minha voz, é o Senhor que vai fazer. Ele põe as suas mãos e clame ao Senhor e ordene no nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, o inimigo quer isso, porque aí nós vamos estar vazios, sem ter feito nada para o Senhor. E nessa manhã o Espírito Santo diz para mim, para você: faça a obra que o Senhor me confiou, sem olhar para um lado nem para o outro. Se alguém não gosta, ou se alguém acha, se você acha que não sabe falar, abra a sua boca, deixa o Espírito Santo te encher, aleluia. Abre a tua boca, porque o Senhor vai te dar palavras. Continue orando, continue clamando, confiando no poder do Senhor, porque Ele já vai receber. Por mais humilde, por menor que você seja, o seu louvor vai subir como cheiro suave diante do Pai. E isso é que vai trazer recompensa para a sua vida. Aleluia. Aqui ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, eu achei muito interessante quando ele fala sobre o espírito mundano causando dissensões na igreja.
E ele fala, porque alguém dizia eu sou de Paulo, ou de Apolo, e outro dizia eu sou de Cristo, e havia aquela dissensão, mas ele disse, olha, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo Jesus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha só, de ouro, olha só que nós podemos formar, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Diante do Senhor nossas obras serão provadas, aquilo que nós fizemos para Deus, teremos recompensa ou não. Então, irmãos, é melhor nós procurarmos os melhores materiais para construir. E aí ele fala, a obra que alguém edificou nessa parte, se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas nós não queremos simplesmente chegar no céu. Nós queremos chegar no céu e receber o galardão das mãos do Senhor. Então o que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos fazer como o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele falou algo muito, o que o Espírito Santo deixou para nós muito interessante, para nós perseverarmos. Ele disse, olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Essas coisas são embaraços para a nossa vida cristã. Nós procurarmos a glória humana, nós procurarmos ser visto, procurarmos estar em alta, e todo mundo nos elogiando. Isso são glórias passageiras, é a comida que perece, e a comida que perece vai para o túmulo. Mas ele diz assim, olha, vamos deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus propôs algo no seu coração, faça aquilo que Deus propôs, aleluia. A carreira que lhe está proposta, o Senhor, quando me criou, Ele criou com um propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe qual é a chamada, cumpra a sua chamada como obreiro, aleluia. A palavra de Deus diz para nós sermos como obreiros aprovados, que não tem do que se vergonhar, e maneja bem a palavra da verdade, aleluia. E nesse dia o Senhor está dizendo, faça aquilo para o qual eu te chamei, e não olhe para um lado nem para o outro, nem para opiniões alheias, aleluia. Porque o Senhor vai pedir conta, é a você, é a mim que o Senhor vai pedir conta. Então é a Ele que eu tenho que prestar conta, é diante dEle que eu tenho que me prostrar, é a Ele que eu tenho que obedecer. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, aleluia. E muitas das vezes, nós até mesmo a igreja fica muitas vezes sem visão espiritual e quer colocar pessoas em lugares errados. A igreja precisa ter a visão. Peraí, aquela que é intercessora, é para ser intercessora, então vai interceder. É para ser uma pregadora, vá pregar. É para dirigir o círculo de oração, dirija. Mas reconheça, se você não tem um dom de pregação, coloque o que prega, coloque o que canta, e assim a obra de Deus vai ser feita, irmãos. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? A palavra de Deus fala, e nós sabemos que no corpo nós temos muito membro. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a utilidade de cada membro. Então nós somos úteis na obra do Senhor, mas nós seremos úteis e Deus vai requerer de nós aquilo para o qual Ele nos formou. Tenhamos essa consciência no nome de Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência que ele foi chamado para pregar, para pregar aos gentios. Ele disse, eu fui chamado para pregar aos gentios, aleluia. E ele cumpriu a missão. Irmãos, é muito maravilhoso chegar diante do Senhor naquele grande dia. Aleluia. E quando estava chegando o final
da carreira do apóstolo Paulo, ele já sabia porque o Espírito Santo revelava. Aleluia! E ele pôde declarar de uma forma veemente, ele declarou, ele disse: ó, eu sei, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz, segundo aos Timóteo, ele disse: eu sei, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vinda. Aleluia! Aleluia! Irmãos, é bom nós termos essa consciência, é bom nós termos essa paz, e sabermos quando chegar o nosso final aqui na terra, saber que fizemos aquilo que agradou ao Senhor. E chegar naquele grande dia, o Senhor dizer para nós: bom está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Deus quer te colocar. Aleluia, Ele vai te honrar naquele grande dia. O que adianta ter honras aqui diante dos homens de Deus? Mas se nós fizermos aqui aquilo que lhe agrada, mesmo que desagrade a pessoas, mesmo que alguns não queiram, mesmo que alguns nos rejeitem, mas vamos fazer a vontade de Deus, sabe por quê? Naquele grande dia receberemos uma grande recompensa, mas trabalhemos aqui incessantemente e dando honra e glória para quem é o dono da honra e da glória. Quem é o dono da honra e da glória, igreja? Jesus. Ele pagou o preço por nós. Aí ele disse: olha, trabalhe pela comida que não perece, porque a que perece vai se estragar, mas a que permanece, sabe qual é a comida que permanece? É crer que Ele é o Filho de Deus enviado, é crer que Ele quer que eu faça isso, eu vou fazer o que Ele quer, é crer nele e obedecer a sua palavra. Então essa é a comida que dura para a eternidade. Então trabalhemos para a eternidade, porque na eternidade nós teremos recompensa do Pai. Amém? A igreja se coloca de pé, vamos cantar comigo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você quer por ele, minha amada, minha. Porque dele, por ele, para ele, a igreja toda adorando, a igreja toda cantando ao Senhor. Dele, por ele, para ele, o apóstolo Paulo reconheceu e ele disse: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, aleluia. Porque ele é a profundidade das riquezas, ele é o Senhor de todas
Senhor.